Bem-vindos ao Alentejo às quartas, organizado pela Divisão de Conservação da Natureza e Bem-Estar Animal da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. Informamos que estamos a gravar este webinar e, como é habitual, no final existirá espaço para os participantes colocarem as suas questões. O nosso webinar de hoje tem como tema os líquens, estranhas formas de vida, e a nossa oradora, Érica Almeida, é estudante de doutoramento em Biologia na Universidade de Évora, mestre em Biologia da Conservação e licenciada em Biologia Ambiental na vertente terrestres, pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Desenvolve atividades de investigação em diferentes áreas de ecologia e biologia da conservação, mas com principal foco na liquenologia e na botânica, incluindo a conservação e o restauro ecológico de habitats naturais, assim como a gestão e sustentabilidade do montado. Tem participado em projetos de conservação e promoção da biodiversidade, fauna e flora, assim como em projetos de divulgação científica e interpretação ambiental. É membro colaborador do MED, Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, e do Change, Instituto para as Alterações Globais e Sustentabilidade, Universidade de Évora. Muito obrigada, Érica, por ter aceito o nosso convite, e quando quiser começar a partilhar. Eu é que agradeço o convite que me foi feito, espero que me estejam a ouvir, se conseguir confirmar. Sim, okay. Sim. Estou muito agradada realmente por estar aqui hoje, fico sempre contente por conseguir transmitir o conhecimento que eu tenho sobre os líquens e pronto, espero conseguir partilhar um bocadinho deste gosto e que eles comecem a passar um bocadinho menos despercebidos, normalmente é o que acontece. Confirmem-me, por favor, só que estão a ver a minha apresentação. Estamos a ver o PowerPoint neste momento. Já está em visão da apresentadora? Aqui ainda não. Porque ele já está há algum tempo. Então, estamos a ver o PowerPoint, Érica. Mas ele aqui deste lado já está em modo de apresentação. Patrícia, confirma-me lá. Às vezes pode ser alguma coisa aqui do meu Não, lado. deste lado também só está em modo de PowerPoint. Érica, se calhar descompartilhe e volta a partilhar outra vez. E agora? Sim. Deste lado já está. Sim, sim. Perfeito. Pronto, vou então iniciar a minha apresentação. Depois, se tiverem dúvidas, terei todo o gosto em tentar responder àquilo que eu sei. Pronto, então eu venho-vos falar aqui um bocadinho sobre os líquens. São um grupo biológico que eu admiro muito, que gosto muito, e queria-vos então... Eu não tenho aqui a passar os slides, pois não? Ok, já passou. Pronto, vou começar aqui a minha apresentação a explicar-vos o que é um líquen, porque eu não sei se todos os presentes sabem o que é um líquen ou se pelo menos conseguem explicar o que é. E a forma mais fácil que eu tenho para vos explicar um líquen é mostrar-vos como é que ele é constituído por dentro. Portanto, imaginem que vocês têm um líquen semelhante a este que vocês têm na imagem e fazem um corte transversal e vão observar ao microscópio. Vocês vão ver alguma coisa semelhante a esta, que no fundo são constituídos por camadas meio transparentes, algumas mais castanhas, ali uma camada verde. E, portanto, estas camadas mais transparentes e castanhas são hifas de fungo e a camada verde é uma camada de alga. Portanto, um líquen é um fungo que se encontra numa associação simbiótica com um parceiro que faz fotossíntese, que é uma alga. Mas o fungo também se pode associar a uma cianobactéria, porque também faz fotossíntese. E, portanto, juntos, o fungo dá estrutura e resistência ao líquen, protegendo de temperaturas extremas, de radiação solar extrema, e em contrapartida, o fotobionte, portanto o parceiro fotossintético que faz fotossíntese, produz o alimento necessário para alimentar o líquen. Assim, um líquen não é nada mais nem nada menos que uma simbiose entre organismos de três reinos diferentes, o reino fungi, o reino protista e o reino monera. Aqui eu trago-vos um exemplo de dois líquens com aspectos muito distintos. Do lado esquerdo vocês têm um líquen verde-alface com um crescimento dicotómico e do lado direito vocês têm um líquen acinzentado, assim com um aspecto um bocado amorfo. E se eu vos disser que isto é a mesma espécie de líquen, se calhar vocês acham que eu estou tontinha. Mas a verdade é que uma espécie de fungo, a mesma espécie de fungo consegue mudar de parceiro fotossintético conforme lhe dá jeito.
Portanto, este líquen é Sticta canariensis, com um morfotipo com alga verde e um morfotipo com cianobactéria. Portanto, ele vai mudar de parceiro fotossintético consoante as condições do meio ambiente. Sendo que o fungo é o parceiro dominante de uma relação simbiótica liquénica, e sendo que o fungo é exclusivo de uma espécie de líquen, enquanto que as algas verdes e as cianobactérias podem aparecer em diferentes espécies de líquenes, é o fungo que dá o nome à espécie. Aqui tem um caso de um líquen que se chama Lobaria amplissima e é um líquen que tem os dois parceiros fotossintéticos ao mesmo tempo. Portanto, vocês têm um talo liquénico com uma alga verde que é dominante e depois têm estas bolinhas pretas que são cefalódios com cianobactéria. Neste caso, vocês poderiam pensar que são dois líquenes diferentes, mas aqui é exatamente a mesma espécie, mas na fase úmida e na fase seca. Portanto, um líquen pode ter aspectos diferentes conforme se encontra molhado ou seco. Isto acresce alguma dificuldade quando estamos a identificar líquenes e principalmente quando somos novatos. Portanto, o facto de irmos identificar líquenes depois de um dia de chuva, os líquenes poderão parecer todos um bocado semelhantes uns aos outros e, portanto, é preciso ter algum cuidado na identificação e aguardar por dias mais secos. Pronto, os líquenes são imensos, são muitas espécies, muitos géneros, muitas famílias, eles têm aspectos e morfologias muito distintos, cores bastante distintas. E, portanto, como é que se identificam os líquenes? Uma forma de os identificar é através do tipo de crescimento que eles podem apresentar. Nós temos 3 grandes grupos de crescimento, de formas de crescimento nos líquenes, que são os de cima. Temos os líquenes foliáceos, que crescem de forma horizontal sobre o substrato e normalmente têm uns pelos na parte inferior do talo que se chamam resinas. Não são verdadeiras raízes, como nas plantas, portanto, eles não absorvem nada do substrato. Estas resinas servem apenas para se fixarem ao substrato. Temos os líquenes fruticulosos, que crescem em 3 dimensões e normalmente estão fixos por apenas um ponto de fixação. E temos os líquenes crustosos, ou crustáceos, que crescem muito, muito agarrados ao substrato e normalmente não os conseguimos retirar do substrato sem trazer um bocadinho de substrato atrás. Portanto, estes são os 3 grandes grupos principais. Mas depois há aqui outros grupos que também podem ser observados, como os líquenes escamulosos, que são líquenes em formas de escâmulas, que são muito pequeninos, normalmente passam muito despercebidos. Só quem já tem o olho habituado é que os consegue ver sem uma lupa, mas normalmente tem que percorrer o substrato, neste caso uma árvore, à procura deste líquen. Depois temos os líquenes compostos, isso chamam-se compostos porque eles são compostos por 2 tipos de talos, um talo primário e um talo secundário. Nesta imagem vocês conseguem ver os 2 tipos de talos, o primário é assim em forma de escâmulazinhas horizontais e depois tem um talo secundário assim erecto, vertical, que faz parte desta espécie. Depois tem os líquenes laperariosos, que são líquenes que são granulosos, portanto meio farinhentos, que se vocês passarem o dedo ficam até com o líquen agarrado ao dedo. E tem os líquenes gelatinosos, que são líquenes que normalmente incham quando estão na presença de água. Outra forma de distinguir os líquenes é através do tipo de reprodução que eles apresentam. Os líquenes podem se reproduzir essencialmente de 2 maneiras, reprodução sexuada e reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, que é no caso de cima, que vocês conseguem ver na imagem, pode acontecer através destas estruturas que vocês veem, que se chamam apotécios, ou peritécios ou lirelas. No fundo, são estruturas que têm só fungo e onde são produzidos os esporos do fungo. Portanto, aqui o parceiro fotossintético não se reproduz de forma sexuada, só o fungo. O fungo liberta para a atmosfera esporos e esses esporos depois vão ter que encontrar na natureza o parceiro fotossintético respectivo para formar um novo líquen. Na parte de baixo vocês têm a reprodução assexuada, podem ser por sorálios ou isídeos. Os sorálios são estruturas vegetativas em que a hifa do fungo é libertada já com o parceiro fotossintético, nomeadamente a alga verde ou a cianobactéria, e como eles já são libertados juntos, vão parar num substrato e a partir daí começam a crescer e formam um novo líquen. Os isídeos comportam-se da mesma maneira, só que têm um córtexinho a proteger esta estrutura, portanto são estruturas corticadas e mais duras, enquanto que os sorálios são mais farinhentas. Se vocês fizerem um corte para observar no microscópio de um apotécio, portanto a estrutura reprodutora sexuada, vocês reparem que tem aqui esta estruturazinha e portanto as algas, que é aquela parte verde, estão na parte de fora
apenas na margem do apotécio. Portanto, lá dentro é só fungo, como eu vos estava a dizer. Portanto, são os esporos do fungo. E nesta imagem vocês conseguem ver alguns exemplos desses esporos. Portanto, espécies de líquenes diferentes têm esporos diferentes. Eles podem ser transparentes, podem ser castanhos, podem ser simples, podem ter septos, podem ter retículos, podem ser pequenos, grandes. E, portanto, todas estas características morfológicas e anatómicas são caracteres diagnosticantes que nos vão ajudar depois a identificar as espécies. Depois há outras características que nos poderão ajudar, por exemplo, como é que é o tipo de resinas, se são resinas simples ou em forma de escovilhão, se têm estes cílios na ponta do talo, se têm depressões, se têm aberturas para o ar para facilitar as trocas gasosas, que são os pseudocifeles e as esfelas, e por aí fora. Portanto, vocês quando estão a seguir a chave taxonómica, a chave vai-vos expedindo todas estas características, conforme o género que estamos a falar, até chegarmos à espécie. Só que os líquenes, para além de todas estas características morfológicas e anatómicas, eles produzem ácidos licénicos. E esta característica é muito importante para identificar algumas espécies. Portanto, nós que identificamos líquenes, teremos muitas vezes, e principalmente em alguns grupos, ter que utilizar reações a soluções químicas, que vamos pôr uma gotinha no talo ou na medula, porque é a parte inferior que está por dentro do líquen, e esse reagente vai reagir positivamente ou negativamente àquela solução. E conforme a reação que tenha, então seguiríamos para lados diferentes na chave. Por exemplo, vocês têm aqui esta expressão aqui em cima que diz K mais R, KC mais Y e C menos. Isto significa que este líquen reagiu positivamente ao hidróxido de potássio e apresentou uma cor red, portanto vermelha. O KC significa que foi uma gotinha de hidróxido de potássio seguido de hipoclorito de cálcio, que é a lexívia, e reagiu positivamente e deu uma cor amarela. Ou a lexívia sozinha deu uma cor negativa. Pronto, este é um exemplo de fórmulas que vocês vão ver nas chaves taxonómicas e poderão não entender, pronto, e dão respostas aos reagentes químicos. Só que para vos dizer que em alguns géneros de líquenes é quase obrigatório fazer estas reações químicas no talo para conseguirem chegar às espécies. Nós não temos em Portugal uma chave de líquenes específica para os líquenes portugueses. Nós utilizamos variadas chaves taxonómicas internacionais, temos nomeadamente as chaves italianas, as chaves inglesas. Temos também aqui este conjunto da flora licnológica ibérica, mas que do meu conhecimento ainda não estão todos os fascículos disponíveis. E há aqui uma ferramenta online, que é o Itálico 8.0. É uma chave de económica digital que qualquer um de vocês pode consultar e que terá muitas das espécies que nós conseguimos observar em Portugal. Pronto, há espécies portuguesas que não existem nesta chave italiana e vice-versa. Mas não deixa de ser uma ferramenta extraordinária e, principalmente para quem está a iniciar-se, eu aconselho a visitar este site. Os líquenes podem-se muitas vezes confundir-se em campo, como eu já vos disse, às vezes não é fácil de os distinguir. Aqui do lado esquerdo tem uma imagem que tem duas espécies diferentes a crescerem juntas. Elas são a Fava parmélia caperata e o Parmotrema sp, poderão ser várias espécies de Parmotrema. Em seco, vocês conseguem ver que a cor é diferente, mas, por exemplo, se tiver chovido, o de baixo, aquele que é mais cinzentinho, vai ficar mais esverdeado. E, portanto, vocês em campo poderão não os conseguir distinguir. Tenho aqui outro exemplo de espécies do género Parmotrema, em que eles são muito semelhantes morfologicamente, mas o Parmotrema hipolocino, que é este aqui na imagem maior, distingue-se das outras espécies de Parmotrema porque tem a face inferior branca. Pronto, neste caso vocês vão ter que olhar para a parte inferior do talo para conseguir distinguir esta espécie das outras espécies de Parmotrema. Aqui temos duas pertusárias, que são dois líquenes crustosos que crescem em árvore e que são muito, muito semelhantes entre si. Eles vão se distinguir pelo tipo de sorálios, ou seja, da aparato reprodutor assexuada, pelo tipo de sorálios que apresentam. Portanto, o da esquerda apresenta sorálios côncavos e o da direita apresenta sorálios convexos. Pronto, isto para alguém que não esteja muito habituado a ver estas características, poderá demorar ter aqui alguma dificuldade em conseguir distinguir. Temos aqui outro exemplo de dois líquenes crustosos de apotécios pretos e vocês em campo poderão achar que são a mesma coisa, mas se vocês os trouxerem para o laboratório e forem ver os esporos ao microscópio, vocês vão ver que têm os esporos completamente diferentes. A espécie de cima, a Ambandina punctata, tem esporos castanhos com um septo, enquanto que a Basidia absistens em baixo tem esporos longos em forma de agulha e são transparentes, com muitos septos.
E, portanto, é um daqueles exemplos que vocês têm obrigatoriamente que levar o líquen para o laboratório para conseguir ver os esporos. Por outro lado, dentro do mesmo género, estas duas bacílias têm o mesmo tipo de esporos, mas têm aspectos morfológicos completamente diferentes. Portanto, os líquens são realmente muito diversos e têm alguma dificuldade na sua identificação. Aqui temos outro exemplo de um género que são os Lecanora, que também a olho nu podem ser muito semelhantes entre si e que vocês têm que obrigatoriamente ver características anatómicas dos apetécios. Onde é que os líquenes vivem? Os líquenes vivem em todo lado. Basicamente vivem em todo lado. Mas temos aqui três grupos principais de líquenes. Temos líquenes corticiclas, ou epífitos, que são líquenes que vivem sobre outros organismos vivos, nomeadamente árvores e arbustos. Temos os líquenes saxícolas, que são líquenes que vivem em rocha, e temos os líquenes terrícolas, que são líquenes que vivem no solo. Mas os líquenes podem ser encontrados a viver um pouco por todo lado. Vocês veem aqui líquenes a crescer em sinais de trânsito, em vidro, em osso, em telhas, em tecido, em ferro, em cordas. Portanto, os líquenes, como eu vos disse anteriormente, eles não retiram nada do substrato. Eu já vos vou falar um bocadinho mais disto à frente. Portanto, tudo o que eles precisam para sobreviver retiram da atmosfera e, portanto, o substrato não é assim tão limitante para o crescimento deles. Obviamente que há espécies que preferem determinados tipos de substratos que outros, mas eles, como um grupo biológico, conseguem crescer virtualmente em qualquer lado. Para além disso, eles são organismos que conseguem crescer em todo o tipo de habitats. Portanto, eles crescem em rochas nuas, rochas vulcânicas, eles crescem nos polos, portanto, sob temperaturas extremamente frias, também crescem nos desertos com temperaturas muito altas, nos trópicos com umidades muito elevadas e, inclusive, perto do mar. Não existem líquenes marinhos, mas existem líquenes como a Ferrocarya maura que aguentam alguma inundação pela água do mar e salinidade. Eu queria-vos chamar aqui só a atenção para este slide. Isto é uma experiência que vários liquenólogos e vários cientistas já fizeram, que foi levar um líquen para o laboratório, separar os constituintes do líquen, portanto o fotobionte e o micobionte, fazê-los crescer em cultura em laboratório e depois voltar a juntá-los. E o resultado que conseguem obter é um líquen, portanto um talo totalmente diferente do aspecto do líquen na natureza. E porquê é que eu vos estou a dizer isto? Porque os líquenes até hoje, pelo menos aquilo que eu sei, não se conseguem cultivar em estufas. Eles não se conseguem criar em laboratório, eles não podem ser armazenados em bancos de semente como acontece com as plantas. E não se conseguem manter artificialmente por muito tempo. Portanto, a forma para os proteger e a forma mais eficaz e mais importante para proteger os líquenes é proteger os habitats onde eles se desenvolvem. Os líquenes são espécies pioneiras, são muito importantes no início da sucessão ecológica de uma floresta, por exemplo. Portanto, os líquenes, por terem estas características anatómicas e morfológicas, eles conseguem colonizar rocha e solo nu, portanto, são dos primeiros organismos a aparecer, e à medida que eles vão crescendo nestas rochas e neste substrato nu, eles vão acumulando umidade e nutrientes que serão depois essenciais para o estabelecimento das plantas vasculares. E a partir daí vêm as plantas herbáceas, depois vêm as plantas arbustivas, depois as arbóreas, é que se chega ao clímax da sucessão ecológica de uma floresta. Os líquenes são também utilizados pelos animais, por exemplo, o beija-flor utiliza líquenes e musgos para construir os seus ninhos. Há animais que se alimentam de líquenes, como no caso das renas. Por exemplo, no inverno, as renas quase que se alimentam quase exclusivamente de líquenes e musgos, porque deixam de ter as folhas e as bagas disponíveis. São também habitat para estes organismos microscópicos, que eu não sei se vocês conhecem, que são os tardígrados. Os tardígrados são animais microscópicos muito, muito resistentes, portanto, eles conseguem estar sob diversas pressões de temperatura, de calor, de congelamento. Eles são muito resistentes e eles vivem nos musgos e nos líquenes. Eles são também refúgio para muitos insetos e também como camuflagem para diversos animais. Os líquenes são também utilizados pelo homem. Há quem utilize ainda hoje em dia líquenes para produzir corantes naturais. Vocês tiverem alguma curiosidade sobre este tema, vocês têm no Facebook grupos sobre a utilização de corantes de líquenes para atingir tecidos. Queria só chamar a atenção que os líquenes são organismos que crescem muito devagar.
Alguns chegam a crescer apenas alguns milímetros por ano e, portanto, é preciso algum cuidado na recolha destes organismos para fazer pigmentos. Portanto, se vocês forem trabalhar nesta área, por favor, recolham o mínimo possível, porque muitas vezes é difícil de repor a comunidade como ela estava originalmente. Existem também comunidades humanas que ainda utilizam os líquenes na alimentação, nomeadamente para chás ou para petiscos. Os líquenes são também utilizados como indicadores de pH, mas são principalmente utilizados na saúde e na cosmética porque os líquenes têm muitas propriedades antibióticas, anti-inflamatórias, antiparasíticas, anticancerígenas, etc. E, portanto, existem vários trabalhos na área da farmácia na utilização destes organismos para produzir medicamentos para o ser humano. Os líquenes são também muito utilizados como sentinelas do ambiente, portanto, como eu vos disse anteriormente, os líquenes não têm verdadeiras raízes, portanto, eles estão fixos ao substrato, mas não estão a retirar nada do substrato, e eles não têm tecidos protetores verdadeiros como nas plantas, portanto, eles são autênticas esponjas. Eles, como têm o parceiro fotossintético dentro deles, eles estão a recolher do meio ambiente e das escorrências de água no substrato toda a umidade e nutrientes que necessitam e também a luz solar para realizar a fotossíntese. Mas, ao mesmo tempo que eles estão a ir buscar as coisas boas, também estão a ir buscar as coisas más, nomeadamente metais pesados e poluentes, e também descobriu-se recentemente microplásticos. Portanto, os líquenes conseguem acumular nos seus tecidos tudo o que está disponível na atmosfera. E por haver espécies mais tolerantes e mais sensíveis a estes metais pesados e a estes poluentes, eles são muito utilizados como bioindicadores do meio ambiente. Portanto, os líquenes são utilizados como bioindicadores da poluição ambiental. Por exemplo, nas cidades vocês vão ter comunidades de líquenes mais tolerantes à poluição. Até há relativamente pouco tempo, Londres era considerado um zero liquénico porque não tinha uma única espécie de líquen a crescer na cidade, devido à elevada poluição que se fazia sentir na altura. Hoje em dia já vão começando a aparecer algumas espécies, o que é muito bom, mas não ter nenhuma única espécie é mesmo preocupante. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, na Avenida da Liberdade, que é das zonas mais poluídas da cidade de Lisboa, vocês ainda assim conseguem ver algumas espécies a crescer nas árvores, ok? Londres não tinha nenhuma única espécie. À medida que vocês vão se afastando do foco de poluição e, por exemplo, saem das cidades para zonas mais rurais ou zonas naturais, a comunidade de líquenes altera-se. Portanto, começam a aparecer os líquenes mais sensíveis aos poluentes e esses acabam por se tornar mais dominantes e competir com as espécies mais tolerantes, que existem à mesma, fora das cidades, mas em dimensões muito inferiores. Eles também são indicadores das alterações climáticas. Os líquenes não estão só a responder à poluição, ok? Eles estão a responder à umidade, eles estão a responder à temperatura, a condições de secação, etc. E, portanto, vocês vão ter comunidades mais adaptadas ao Alentejo, por exemplo, regiões mais secas e mais quentes, e vocês vão ter comunidades mais adaptadas às zonas montanhosas do norte, mais frias e mais úmidas. À medida que as alterações climáticas vão acontecendo, há uma deslocação das comunidades. E, portanto, eles acabam por ir para zonas onde estão mais perto do seu ótimo ecológico. Portanto, eles são também indicadores das alterações climáticas e hoje em dia já se consegue observar estas alterações nas comunidades devido não só à poluição, mas também às alterações climáticas. Para além disso, eles são testemunhos de florestas antigas com ar puro. Existem comunidades de líquenes que só aparecem no fim da sucessão ecológica dos líquenes. Portanto, são líquenes extremamente sensíveis e que só vão aparecer em florestas antigas, por exemplo. E vou-vos dar um desses exemplos, que é o caso do Lubarian. Lubarian é uma comunidade de líquenes composto maioritariamente por líquenes foliáceos grandes. São líquenes extremamente sensíveis à poluição atmosférica e a condições extremas do meio, portanto, eles precisam de condições ecológicas ótimas para aparecerem. O facto de vocês terem algumas destas espécies num determinado local não significa que vocês tenham um Lubarian. Portanto, o facto de vocês terem, por exemplo, uma lubária, que são os líquenes indicativos, indicadores desta comunidade, se vocês, por exemplo, aqui no Alentejo, existem alguns sítios com lubária, mas não existem as outras espécies da comunidade. Portanto, isto é indicativo que provavelmente essa comunidade já existiu naquele local, mas que devido a alterações do meio, por utilização do homem, por pontos de poluição recentes, as espécies foram desaparecendo, mas ficaram alguns resquícios. Pronto. Portanto, o facto de nós termos uma ou duas espécies não significa que tenhamos o Lubarium. Agora, se nós começarmos a encontrar várias espécies que constituem o Lubarium, então poderemos estar perante a comunidade clímax dos líquenes. Isto é
é espetacular de se ver. Pronto, se vocês forem a uma floresta, um carvalhal bem conservado e começarem a olhar para os líquenes que existem nas árvores, vocês vão ver que são líquenes diferentes dos da cidade e é magnífico. Pronto, ver estas espécies todas juntas é realmente espetacular e infelizmente é cada vez mais raro. Pronto, aqui mais perto de mim, eu vivo aqui em Évora, perto de Évora, há alguns sítios com lubária, mas o lubário na comunidade onde eu encontro realmente bem conservada é na Serra de São Mamede. Pronto, é aqui o mais perto que eu encontro é na Serra de São Mamede. Se vocês tiverem um foco de poluição novo, uma alteração do meio ambiente drástica, por exemplo, a abertura de uma clareira, alterações climáticas, o que for, a comunidade pode se alterar e, portanto, vocês têm uma substituição da comunidade por líquenes mais tolerantes às novas condições do meio. Por exemplo, aqui vocês têm, por exemplo, o caso da modificação do Lubarian para o Xanthorian. O Xanthorian é constituído por líquenes foliáceos ou crustáceos mais pequeninos, normalmente estas cores mais vivas, e são esta comunidade, são estas espécies que vocês normalmente vão encontrar nas cidades ou em zonas mais poluídas. Queria-vos também trazer-vos aqui uma questão que surge muito relacionada com os líquenes nas árvores de cultura. Existe muito esta questão se os líquenes matam as árvores, são os líquenes responsáveis por aparecer doenças, de fazer as árvores adoecer. De vez em quando também vêm perguntar se isto é verdade ou não. Por exemplo, vocês têm aqui um post no grupo do Facebook na Agricultura Biológica em Portugal, em que um determinado utilizador veio perguntar que material é que pode utilizar para tratar estas árvores, portanto, para remover estes líquenes. E, portanto, como eu vos disse, os líquenes não retiram nada do substrato, portanto, eles não matam as árvores. Eles não estão a retirar nada do floema nem do xilema, eles nem sequer conseguem chegar com as resinas lá também. As resinas são normalmente muito pequeninas, e servem mesmo para se agarrar. Tudo o que eles precisam para sobreviver retiram da atmosfera. Vocês têm aqui dois casos, à esquerda, as primeiras duas fotografias são de sobreiro vivo e saudável, em que vocês conseguem ver uma comunidade de líquenes pelo tronco fora e do lado direito vem uma árvore morta também com líquenes. E, portanto, em ambas as situações vocês têm os líquenes lá. Só que, normalmente, quando a árvore morre por outras razões, por uso do solo nas extremidades, por doenças, sejam microbianas ou por excesso de fertilizantes, o que for, a árvore morre, perde as folhas e os líquenes tornam-se mais visíveis. E mais do que isso, como os líquenes precisam de sol para fazer a fotossíntese, quando existe mais sol, há líquenes que vão crescer mais e tornar-se dominantes. E por isso muitas vezes as pessoas associam que foram os líquenes que mataram as árvores, porque quando a árvore morre, tornam-se mais visíveis. Mas não. Os líquenes sempre estiveram lá. E se vocês forem espreitar por baixo da copa, e se forem ver com atenção, os líquenes estão lá. Só que muitas vezes estão mais ensombrados e, portanto, têm coberturas mais baixas. Quando a exposição solar é maior, eles acabam por crescer mais, ok? Mas isto é um mito. Além disso, as árvores fazem a fotossíntese através das folhas. Os líquenes não crescem nas folhas, não em Portugal. Há líquenes que crescem nas folhas, mas não cá. Os líquenes vão crescer nos troncos e nos ramos e, portanto, eles não bloqueiam a capacidade de fotossíntese das árvores. Pronto, esta foi assim uma introdução que eu vos queria dar sobre os líquenes. Claro que eu poderia ficar muito mais tempo a falar, mas também se vocês tiverem dúvidas depois poderão aqui perguntar no fim. Não quis estar aqui a demorar muito tempo. Queria-vos agora passar para a segunda parte da minha apresentação, que é dar-vos a conhecer alguns líquenes que podem ser vistos no Alentejo. Portanto, isto são observações de campo do trabalho que eu tenho feito aqui no Alentejo. Eu vou-vos mostrar apenas algumas espécies, claro que há outras, mas achei que estas seriam interessantes de vos mostrar. Vamos começar com a Basidia rubella. A Basidia rubella é conhecida como o líquen dos botões vermelhos. É um líquen gostoso que cresce sobre as árvores, muito pequenino, portanto é um líquen que passa muitas vezes despercebido, mas quando vocês conseguem vê-lo de forma ampliada vão ver que ele é muito engraçado. Ele tem este talo cheio de granulozinhos e depois estas estruturas avermelhadas que são os tais apotécios, onde são produzidos os esporos do fungo. É um líquen pouco tolerante à eutrofização e pouco comum nesta região. O líquen pó de ouro é um líquen leprarioso, portanto é aquele que parece um pozinho, ele tem esta cor amarelo enxofre, é um líquen que cresce sobre as árvores, é também pouco tolerante à eutrofização, mas é um líquen relativamente comum aqui no Alentejo. A Cladonia rangiformes, ou Cladonia das renas, é uma espécie que pertence ao grupo das cladónias, que é um grupo muito diverso e muito difícil de identificar. A Cladonia rangiformes é relativamente fácil, tem esta característica, este talo em forma de bolinha, assim muito esbranquiçado.
Vocês já o devem ter visto à venda nas floristas, em caixotes, agora na época de Natal. Muitas vezes os trabalhadores dizem que estes líquenes foram produzidos em laboratório, mas, mais uma vez, eles não são possíveis de produzir em laboratório até o momento, portanto não é verdade, ok? Se for verdade, então conseguiram um grande acontecimento e devia estar descrito numa revista, porque do meu conhecimento até hoje nunca ninguém conseguiu produzir líquenes em laboratório. E, portanto, eles são apanhados da natureza. E às vezes é assustadora a quantidade de líquenes que vêm nestes caixotes só para uma loja, só para uma florista. Imaginem no país inteiro e no mundo inteiro. Eles crescem mesmo muito devagarinho. Portanto, é mesmo importante que não comprem estes líquenes, está bem, para o Natal. Se vocês apanharem um bocadinho numa zona em redor para porem no presépio, se for só um bocadinho, ok, pronto, também para fazer para mostrar aos vossos filhos, etc. Mas o líquen continua vivo. Depois do Natal, se vocês o retornarem ao ambiente, ao sítio onde o apanharam, ele continua vivo, está bem? E pronto, este líquen da cladódia das renas é um líquen que cresce no solo. Ele é muito comum nas zonas de areia. Não sei se alguém aqui é mais do litoral e já deve ter estado em pinhais com areias e vê-se muito isto no chão. Colema furfuráceo é um líquen preto com cianobactéria, portanto o parceiro fotossintético é uma cianobactéria e não uma alga verde. Ele reproduz essencialmente por isídeos, é um líquen pouco tolerante à eutrofização e relativamente comum aqui nesta região. A Evernia, Orzella do Reino, é um líquen fruticuloso, portanto é daqueles que crescem em 3 dimensões. Ele é muito fácil de distinguir de outros líquenes semelhantes porque ele tem este crescimento dicotómico e é bastante achatado. E a face inferior é branca e a face superior é verde. Portanto, vocês vão ter outros líquenes fruticulosos semelhantes, mas são todos verdes, de ambas as faces. Este é esbranquiçado a um lado. Portanto, se vocês verem isto, não há que enganar, é uma Evernia prunastre e é muito comum aqui nesta região. Falvoparmela caperata também é muito comum. Ela é caperata porque nós chamamos a esta cor verde caperata, é uma cor muito típica deste líquen, também é fácil de distinguir, só se pode confundir com uma outra espécie, que eu não tenho encontrado aqui. E pronto, é uma espécie muito comum, ela pode crescer nas árvores ou sobre pedras e pode atingir tamanhos muito grandes. A Lassalia postulata é um líquen foliáceo saxícola, portanto cresce sobre as rochas, tem esta cor preta quando está seca, mas quando está molhada ela fica verde. Portanto, embora ele esteja preto, não é uma cianobactéria que ela tem lá dentro, é uma alga verde. E quando está molhado, o córtex superior do líquen, portanto a primeira camada, que é constituída por fungo, fica transparente e mostra a camada que vem a seguir, que é do parceiro fotossintético. Como é uma alga verde, se ela estiver molhada, fica verde. O grupo das lecanoras são muito difíceis de identificar. Pronto, é quase obrigatório vocês levarem para o laboratório para fazerem cortes nos apotécios e verem que tipos de esporos e outras características anatómicas para os conseguirem ver, para conseguirem identificar a espécie. São espécies bastante comuns aqui e podem crescer sobre as árvores e sobre pedras. A Pertussaria amarga ou lepra amara é um líquen gostoso que cresce sobre os troncos das árvores e chama-se Pertussaria amarga porque ela tem uma característica engraçada, que é, eu não vos aconselho a fazer isto, mas se tiverem dúvidas e se não tiverem alergias conhecidas, vocês podem provar um bocadinho deste líquen, portanto molham o dedo e passam no líquen e voltam a pôr na língua. Aconselho-vos a não fazer muito, com muita quantidade, porque ela, passado uns segundos, vocês vão sentir um sabor extremamente amargo na boca. E às vezes ela pode se confundir com outra espécie muito semelhante e a forma às vezes de distinguir é provando. Eu não vos aconselho a fazer isto porque vocês podem ter algum tipo de alergia ao ácido licânico que este líquen produz, mas muitas vezes os licnólogos fazem isto. São espécies relativamente pouco tolerantes à eutrofização, mas muito comuns aqui no Alentejo. A Lobaria pulmonaria é uma das nossas princesas dos líquenes, portanto é um dos líquenes que faz parte daquela comunidade clímax da Associação Ecológica dos Líquenes. Ela vai aparecer em sítios muito bons de qualidade do ar, e são líquenes muito pouco tolerantes à eutrofização e alterações no meio ambiente. Às vezes não é a poluição que as faz desaparecer, é apenas as condições ambientais que se alteram, ou demasiado calor ou demasiada luz, porque é uma espécie de um carvalhal bem conservado. Aqui na região do Alentejo, eu já a vi em alguns sítios, mas ela é muito pouco comum. Portanto, ela vai aparecer em zonas ainda que são resquícios de florestas que existiram antigamente. Portanto, onde ainda existem condições
propícias para o seu aparecimento. Se essas zonas continuarem a ser degradadas, estes líquenes vão desaparecer desses sítios. Se, por outro lado, forem conservadas e se fizer-se o restauro destas manchas, é possível que a tal comunidade do lobário volte a estabelecer-se nestas zonas. A Normandina pulquela, também conhecida como orelhas de rato, é um líquen muito bonito, pelo menos na minha opinião. Ela é um líquen formado por escâmulas muito pequeninas e que fazem lembrar as orelhas do Mickey. E, portanto, chama-se orelhas de rato. São relativamente comuns aqui no Alentejo, mas passam muitas vezes despercebido e vocês têm quase sempre que usar uma lupa de relojoeiro para o conseguirem observar. Os Parmotrema também são um grupo constituído por várias espécies. Eu aqui trouxe-vos o Parmotrema reticulato, que dentro dos Parmotrema é a espécie mais fácil de reconhecer, porque tem este retículo branco a crescer aqui na parte superior do talo, como vocês podem ver aqui na imagem. Portanto, se tiver o retículo, é quase certeza o Parmotrema reticulatum. Pode ainda ser outra espécie, mas eu ainda não encontrei a outra espécie aqui a crescer. As outras espécies de Parmotrema são em quase todos os aspectos igual, só não têm o retículo. Pronto, e depois aí vocês vão ter que usar outras características morfológicas para chegar à espécie. As Peltígera são um líquen que eu gosto muito, são líquenes grandes, que normalmente atingem proporções grandes, são líquenes que têm resinas muito grandes e com aspecto de escovilhão, portanto são muito bonitas as resinas deste líquen. Aqui onde eu trabalho ainda só encontrei a crescer ao pé da ribeira, portanto é um líquen que precisa de umidade e de sombra. Ela está a crescer ao pé da ribeira virada a norte, portanto ela não gosta de sol, não gosta de zonas quentes e é muito pouco comum aqui na zona do Alentejo onde eu tenho andado. As Pertussárias são outro grupo muito diverso e difícil de identificar. Mais uma vez vocês têm que levar para o laboratório para ver o tipo de esporos para depois conseguir chegar à espécie. As Pertussárias têm como estruturas reprodutoras os peritécios, portanto, eles são como os apotécios, portanto, os apotécios têm um disco aberto ao ar. No caso dos peritécios, são estruturas transformadas e têm apenas um poro, que são estas pintinhas pretas que vocês veem aqui na fotografia. As Phaeophysia são um grupo de líquenes relativamente pequenos e bastante tolerantes à eutrofização, portanto são líquenes muito comuns nas cidades, por exemplo. Aqui também há, embora com menos cobertura do que nas cidades, porque aqui eles acabam por competir com as outras espécies mais sensíveis, então não têm as coberturas que atingem nas cidades. Mas as Phaeophysia normalmente distinguem-se dos outros géneros semelhantes pelo tipo de cor, normalmente são assim castanhados, cinzentados, por exemplo, queria passar à frente, distinguem-se este género que são as Fichia. As Fichias são semelhantes, mas têm normalmente uma cor esbranquiçada. Pronto. Esta é assim a característica mais fácil de distinguir estes dois géneros. Dentro das Fichia, vocês têm esta, a Fichia adcendens, que é a líquen de capuz, que é muito engraçado porque tem estas estruturas na ponta dos talos em forma de capuz, que é onde estão os choráleos, que é a parte reprodutora assexuada. Portanto, se vocês virem este líquen, não há que enganar, é uma Fichia adcendens sem dúvida nenhuma. As outras espécies de Fichia poderão ser já mais difíceis de distinguir umas das outras. As Fiscónia também são espécies bastante tolerantes à eutrofização, são relativamente muito comuns aqui no Alentejo, e eles distinguem-se dos outros géneros afins por terem esta deposição branca em cima do talo. Portanto, são proínas, são cristais que se depositam e que se acredita que ajudem a proteger o talo, por exemplo, da radiação solar. As Punctélias são muito giras porque são um líquen também grande, foliáceo, que consegue atingir proporções bastante grandes e tem estas pintinhas brancas na parte superior e que é fácil de distinguir de outros líquenes. Estas pintinhas são pseudocifelas, portanto são buraquinhos no córtex que facilitam as trocas gasosas com o meio ambiente em redor. Ramalina farinácea é um líquen fruticuloso, é um líquen pouco tolerante à eutrofização. O género das ramalina tem muitas espécies e são muito difíceis de distinguir. Dentro das ramalina, a ramalina farinácea é das mais fáceis. Pronto, elas têm estes choráliozinhos aqui na extremidade do talo em forma oval e, portanto, são relativamente fáceis de distinguir das outras espécies afim. O sol das árvores é um líquen muito engraçado, ele é muito pequenino, ele passa muitas vezes despercebido e ele chama sol das árvores por duas razões. Primeiro pelo aspecto que ele tem, portanto estes discos apotécios laranjas forte com os cílios amarelos à volta, portanto faz parecer um sol, daqueles desenhos que nós costumávamos fazer quando éramos mais pequeninos,
mas também porque eles crescem principalmente na extremidade dos ramos mais jovens das árvores. Portanto, eles gostam de sol e eles têm que estar expostos ao sol. À medida que se vai entrando para dentro da copa da árvore, eles desaparecem. Daí o nome dele, Sol das Árvores. As Usnea são um grupo bastante diverso também, que são conhecidos pelo nome comum de barbas de velho. São líquenes que, em algumas zonas do país, conseguem atingir comprimentos bastante grandes. Aqui na fotografia vocês têm uma espécie de Usnea, que são a Usnea rubicunda, que é a Usnea vermelha, que vocês conseguem ver aqui na parte de baixo do talo uma coloração avermelhada. Portanto, esta Usnea é muito fácil de distinguir das outras, mas as outras Usneas são todas verdes e, portanto, são um grupo também muito difícil de distinguir e é preciso observar várias características morfológicas para conseguir chegar à espécie. São espécies pouco tolerantes à eutrofização e pouco comuns aqui nesta região. Xanthoparmela conspersa é um líquen grande e que cresce sobretudo sobre rochas e normalmente aqui onde eu trabalho vou encontrá-los mais uma vez a crescer também em zonas rochosas muito expostas ao sol. Ela não se importa com o sol, mas em grandes quantidades ao pé da ribeira e zonas ao pé. A xantória provavelmente já é conhecida por muitos de vós. A xantória é um líquen muito comum nas cidades, é um líquen muito bonito, tem esta cor amarelada, amarela, com discos laranjas, e é um líquen muito tolerante à eutrofização, muito tolerante à poluição. Claro que a tolerância tem limites, e mais uma vez em Londres até a xantória desapareceu, portanto imagina o nível de poluição que havia. Aqui nas nossas cidades ela consegue atingir proporções com abundâncias muito elevadas, porque realmente é um líquen bastante tolerante e é um líquen muito comum. Pronto, isto é o que eu vos queria mostrar hoje. Deixo-vos aqui o meu e-mail caso tenham dúvidas, estejam à vontade de escrever e de fazer as perguntas que quiserem. Muito obrigada. Obrigada, Érica, aqui por nos ter deixado aqui estas informações que são para quem quer conhecer um bocadinho melhor este reino. E como lembramos, os participantes podem colocar as suas questões, nós já vamos abrir os microfones e as câmaras, e podem colocar também no bate-papo. Entretanto, Érica, já temos aqui uma pergunta. Só um momentinho. Da Cristina Girão Vieira, que coloca, faz aqui um pequeno enquadramento antes do Natal. O ICNF tem feito posts no Facebook e no natural.pt a pedir para não apanharem os líquenes e musgos para o presépio. Mas algumas pessoas insultam-nos, apesar de mencionarmos que são seres vivos importantes, pioneiros e que crescem muito devagar. E outros argumentos creio que possam ser úteis para informarmos e educarmos as pessoas. É muito difícil, é um trabalho difícil. Eu própria já tentei fazer esse trabalho, mas vêm sempre contra-argumentar que é muito importante também para a educação ambiental mostrar os líquenes aos filhos, então levam-nos para casa porque é mais fácil mostrar, etc, etc. E é muito importante para a tradição em Portugal fazer essa recolha destes organismos, mas aquilo que eu tento explicar às pessoas é, ok, se vocês não conseguem evitar de fazê-lo, façam em pequenas quantidades, vão umedecendo os líquenes e os musgos durante o tempo que estão no presépio, porque eles continuam vivos. O fato de os retirarem do substrato, eles não morrem, portanto, eles estão no presépio e continuam vivos. Se vocês forem dando alguma luz e alguma umidade durante o período de Natal, eles vão se manter vivos e no fim do Natal, então, devolvam-nos à natureza. Portanto, é uma forma de conciliar as duas partes, tanto a parte mais da tradição e a parte da conservação destes organismos. Temos já aqui, eu já volto aqui ao bate-papo, entretanto, tínhamos aqui, a Maria Matos estava-nos a perguntar, e era isso que eu estava a responder, se era possível inserir uma foto. Deduzo, Maria, que seja aqui no chat. E eu estava-lhe aqui porque quererá, se calhar, mostrar alguma coisa. Se puder ligar a câmara, nós podemos eventualmente depois ver a partir daí. Entretanto, só um momentinho, Maria, que já lhe dou a palavra. A Maria tinha levantado a mão, salvo erro. Maria Matos. Então, se quiser ligar o seu micro e a sua câmara.
Ora, uma boa tarde a todos. Obrigada pela excelente apresentação, foi muito interessante. E a questão que eu coloco é esta. Eu estou na zona da Lourinhã, é a zona do Oeste, e tenho tido um projeto porque vinha a adquirir várias parcelas de um terreno que fica no Planalto das Cesaredas, uma zona, como o nome indica, é plana, mas é alta, é uma zona calcária, e há 26 anos, que foi a data em que adquiri, fiz questão de não colocar qualquer pesticida naquela propriedade. E tenho vindo a reparar que ao longo dos tempos têm surgido imensos líquenes. E eu pretendia inserir aqui uma foto, porque uma delas, a zona é de carvalhos e de carrascos, tem espinheiras, tem murta, é uma zona de vegetação autóctone, digamos assim, mas o que é certo é que, quando há pouco falávamos de árvores de fruto, das árvores sentir que as árvores sentiam com os líquenes, eu tenho vários exemplares, desde árvores de fruto como dos próprios carrascos, que é uma planta até resistente, em que os líquenes têm-se apoderado delas e praticamente, eu queria enviar uma fotografia para vos mostrar, praticamente quase transforma-se uma árvore de neve. Neve porque tem todos os líquenes em todos os espaços, em todos os bocadinhos, aquilo torna-se assim uma coisa ao mesmo tempo espetacular de se ver, mas o que é certo é que a árvore está a morrer. E são várias que estão a morrer, até árvores de fruto, figueiras, árvores digamos, neste caso, do carvalho e o carrasco. Tem algumas das espécies que aqui mencionou em termos de líquenes, mas o que é certo é que eu já falei com alguém também entendido em líquenes e coloquei essa questão que há pouco estava a referir, até que ponto o líquen mata ou não a própria árvore. O que é certo é que ali não utilizo qualquer pesticida, é uma forma o mais natural possível e começo a notar que tanto árvores de fruto como árvores autóctones, elas estão, por um lado, os líquenes estão de ano para ano a crescer imensos e de várias variedades, algumas delas que mencionou. Há uma, por exemplo, que não mencionou e que eu tenho dúvidas se será um líquen ou não, e já agora aproveito para colocar também esta questão, é que com o correr da água no solo, a determinada altura, com a continuidade, principalmente no inverno, começam a surgir umas pequenas algas verdes e, ao mesmo tempo, quando se põe o pé em cima, esbarradias, que se esbarra, digamos assim, e eu começo a pensar se aquilo será um líquen aquático, não sei se é o caso, porque no meio do solo de passagem começa a surgir precisamente esses pequenos, pronto, uma espécie de musgo, mas um musgo verde, escuro, liso e muito esbarradio. É tipo, pronto, gelatina quase, digamos assim. Não sei se será uma variedade de líquen ou não, neste caso associada à água. Mas, por outro lado, realmente eu noto que aquela propriedade é um espaço quase com 1 hectare, tem a zona de árvores autóctones, tem a zona de pomar, e que os líquenes realmente de várias variedades estão a expandir de ano para ano com bastante força, o que é por um lado ótimo, porque pelo que me estava a dizer era sinal também de uma boa qualidade do ar, penso eu. Mas para ter esta questão que eu gostava de colocar, estes 2 ou 3 pontos aqui que referi. Obrigada pela questão. Aquilo que refere é aquilo que eu explicava há pouco, de que eu não sei qual é a razão para as árvores e os arbustos estarem a morrer. O que está a acontecer é que eles estão a perder as folhas, possivelmente, e vão deixando expostos os ramos e os troncos. E à medida que a luz entra, os líquenes, como precisam de fazer a fotossíntese e precisam da luz solar, para além da umidade, crescem cada vez mais. Portanto, à medida que essas árvores e esses arbustos vão morrendo, eles vão aparecendo mais efetivamente. Portanto, isto é real. Mas não porque eles estejam a matar as árvores, simplesmente porque as condições ecológicas que eles precisam estão a melhorar para eles. Portanto, a melhorar para algumas espécies, atenção. Ou seja, as espécies mais tolerantes à secura, ao calor, à radiação solar, acabam por crescer mais nessas zonas mais expostas às árvores, enquanto nas zonas mais sombrias e mais úmidas das árvores vão crescer outro tipo de líquenes que não gostam tanto de sol. Portanto, isso que está a observar é real, mas não são os líquenes que vão matar. Porque os líquenes, para matar a árvore, ou tinham que retirar o floema, os nutrientes da árvore, que não fazem, porque tudo o que eles precisam para sobreviver retiram da atmosfera. Eles são autênticas esponjas, portanto, eles estão a absorver tudo da atmosfera.
E, por outro lado, teriam que estar a crescer nas folhas das árvores, que é por onde as árvores fazem a fotossíntese, e que não é o caso também. Porque em Portugal não existem líquenes folículas, que são líquenes que crescem sobre as folhas das árvores. Eles vão crescer nos ramos e nos troncos, que são a parte mais seca e que não produzem fotossíntese na árvore. E, portanto, se isso está a acontecer, é porque alguma coisa efetivamente está a acontecer nesse sítio, que não será o excesso de pesticidas porque não coloca, como mencionou, mas haverá outra razão ecológica que poderá ou não estar relacionado com as alterações climáticas, porque as plantas também estão a reagir ao aumento da temperatura global, não é? Portanto, as próprias plantas também vão responder às alterações climáticas do meio. Neste local também a fazer precisamente, temos uma estação meteorológica que está a captar diariamente as umidades, temperaturas, etc. daquele local, precisamente para perceber, em termos de variação ao longo dos tempos, se há algo que também explica tudo isto, digamos assim. Sim. Há plantas, por exemplo, que precisam mesmo daquela umidade horizontal, que não é chuva, mas é aquela umidade muito presente na costa, e que se, por exemplo, houver uma diminuição dessa umidade, as comunidades das plantas vão reagir. Pronto. E as espécies mais sensíveis provavelmente vão começar a ter problemas. O carrasco é estranho, porque o carrasco realmente é um arbusto muito resistente, mas eventualmente haverá aí algum problema, mas que não são os líquenes. É uma zona também rochosa e muitos daqueles que mencionou também estão presentes nesta área. Mas por aquilo que diz, pela quantidade de líquenes que tem, será uma zona muito boa, muito interessante. Sim. Até se me permitirem, eu naturalmente envio algumas fotos já agora. Seja à vontade, naquilo que eu puder ajudar. Uma informação, está bem? Sim. Em relação à questão que colocou das algas a crescer no meio do caminho, onde há escorrências, é possível, eu sem ver não consigo lhe dizer com certeza, mas é possível que seja alga verde ou cianobactéria em vida livre. Ao contrário do fungo, que precisa obrigatoriamente do parceiro fotossintético para sobreviver, a alga e a cianobactéria não precisam. Portanto, elas têm vida livre. E isso acontece em muitos sítios em Portugal, que é quando há acumulação de água, esses organismos tornam-se mais visíveis. Portanto, crescem mesmo também, eles incham. Mas pode também ser um líquen. Portanto, há aqueles líquenes gelatinosos, como eu mencionei há pouco, que no verão passam muito despercebidos, parecem crostas muito sequinhas, e quando vem a umidade eles aumentam muito de tamanho e tornam-se visíveis. Pronto, se quiser também mandar-me fotografias, eu poderei tentar ajudar. Atenção que nem todas as espécies são identificáveis por fotografia, também, como eu expliquei, às vezes é preciso ver outras características, mas naquilo que eu puder ajudar, terei todo o gosto. Obrigada pela apresentação. Obrigado. Obrigada, Maria. Nós vamos depois, quando enviarmos o link da gravação, iremos também enviar mais uma vez aqui o e-mail da Érica. Obrigada, Maria. O Luís pergunta-nos qual as principais diferenças entre líquenes e musgo. Ok. Então, um líquen, como eu vos mostrei, é um fungo liquenizado. Portanto, é um fungo que vive em simbiose com um parceiro fotossintético. Os musgos, que pertencem ao grupo dos briófitos, são plantas não vasculares. Portanto, já pertencem ao reino das plantas, já não são fungos. Só que são plantas muito simples e que normalmente têm tamanhos também muito pequeninos, porque não são vasculares, não são como as plantas que atingem tamanhos maiores. Só que eles são muitas vezes confundidos e a principal razão é porque eles partilham muitos dos sítios onde crescem. Os líquenes e os musgos crescem muitas vezes juntos nos mesmos sítios e acabam por crescer mesmo misturados. Inclusive, há líquenes que crescem sobre musgos. Portanto, há líquenes que nós chamamos de líquenes muscícolas, que são líquenes que quase obrigatoriamente vão crescer em cima de musgos. E eles partilham muitas vezes o mesmo ambiente e por isso muitas vezes eles são confundidos. Mas um líquen é um fungo, um musgo é uma planta. Esperemos que a Érica tenha ajudado aqui neste esclarecimento e nesta dúvida habitual. O Luís diz que sim. Aqui a Cristina coloca aqui uma pergunta aqui no bate-papo que eu acho que foi a propósito aqui da pergunta também da Maria, que tinha a ver com será que estão a confundir fungos com líquenes? Portanto, creio eu que pode ter a ver aqui com a questão das plantas estarem a crescer. É possível, e no caso dos fungos não liquenizados, o fungo não consegue produzir o próprio alimento. Portanto, o fungo vai ter que sempre que se associar a alguma coisa que lhe produza o alimento. E normalmente aqueles cogumelos que vocês veem no chão são a parte reprodutora de hifas do fungo que crescem debaixo do solo. E essas hifas normalmente vão se ligar às raízes de árvores, de arbustos, etc. E, portanto,
o fungo normalmente associa sempre a algum outro organismo. No caso destes fungos que crescem no tronco das árvores, eu não sou especialista em fungos não licanizados, pronto, eu sei que alguns destes fungos são parasitas e, portanto, eles vão realmente parasitar a árvore e podem causar dano à árvore. Outros serão fungos que já só aparecem quando a árvore está a morrer e que se vão alimentar dos restos que já estão mortos das árvores. Portanto, no caso dos fungos, sim, poderão haver alguns fungos que causam dano às árvores, mas eles têm um aspecto diferente dos líquenes. Claro que para quem não está habituado poderá confundi-los, mas se houver dúvidas, retirem um bocadinho, observem ao microscópio e procurem o parceiro fotossintético, uma alga, uma cianobactéria. Se não virem, se fizerem vários cortes e não virem lado nenhum, à partida será um fungo. Érica, já agora aqui uma pergunta, aqui relativamente à região do Alentejo, em termos do número de espécies, há números para o número de espécies de líquenes existentes na região? Ou... Não lhe consigo dizer, teria que ir consultar vários estudos que já foram feitos e ver que espécies é que são diferentes, mas no trabalho que eu estou a desenvolver neste momento, só em montado e só dentro de bosquetes e galerias ripícolas, portanto líquenes crescem sobre as árvores, em montado, já não estou a ir para os bosques, já não estou a ir para o litoral, portanto só mesmo aqui na região onde eu estou a trabalhar, já vou em 200 espécies de líquenes. Só sobre as árvores, nem sequer estou a contar com as de rocha, nem com as que crescem no sol. Portanto, e só nestas condições que são muito iguais umas às outras. Vou em mais de 200 espécies de líquenes. Sim, é indicador aqui da variedade existente. E em Sintra, por exemplo, se não estou enganada, temos cerca de 800 espécies de líquenes. Em Portugal? Em Sintra, só em Sintra. Em Sintra, ok. Só em Sintra. Porque é uma zona muito úmida, com condições atlânticas e, portanto, há muitos líquenes que precisam destas condições para crescer. E efetivamente existirão líquenes mais nessas condições do que nas condições da região do Alentejo mais seco. A questão é que no Alentejo, como é muito seco e muito quente, vão aparecer as espécies mais tolerantes. Enquanto que nas zonas mais úmidas, essas espécies tolerantes aparecem à mesma, só que em menos cobertura porque estão a competir com as outras mais sensíveis. E, portanto, estamos a somar espécies de duas condições. Quando nós começamos a ir para condições mais extremas, acabam por desaparecer as mais sensíveis e ficam as mais tolerantes e o número baixa. Mas ainda assim, ainda são bastantes espécies. Ok. Pois, como nós já falámos, vamos deixar o contacto da Érica e, eventualmente, portanto, algumas questões que surjam deste mundo bonito e complexo também, não é, Érica? Muito obrigada. Acho que esta questão aqui foi uma conversa que nós tivemos previamente aqui ao webinar por causa da questão dos... Ainda hoje em dia ainda é muito comum ouvirmos, infelizmente, que temos de tirar os líquenes das árvores porque estão a fazer mal às árvores, portanto, esperemos que os nossos participantes online e depois da gravação percebam que efetivamente não há necessidade de o fazer. Na realidade, se eu posso aqui só acrescentar uma coisa rapidamente, quanto mais espécies de líquenes tiverem nas árvores, melhor. E se vocês forem aos carvalhais bem conservados de Portugal, vocês vão ver líquenes a ocupar o tronco inteiro da árvore e os ramos, e estamos a falar de líquenes grandes, já não estou a falar dos líquenes pequeninos, daqueles que fazem parte do lobário, e as pessoas locais sabem que, estando aqueles líquenes presentes, significa que o carvalhal está bem conservado e a qualidade do ar é boa. Portanto, queiram líquenes das vossas árvores, é bom sinal. Obrigada. Sim, vamos aqui ajudar um bocadinho a desmistificar este mito, não é? Portanto, contamos também com os participantes para o fazer. Muito obrigada, Érica, e muito obrigada aos participantes aqui no nosso webinar. E não havendo mais questões, portanto, dizer-vos que o nosso próximo webinar vai ser desta vez dedicado à temática do saramugo. Houve aqui um pequeno ajuste no webinar que nós tínhamos previsto e vamos deixar aqui o link para a inscrição.
Portanto, o webinar que estava previsto para o próximo, daqui a 15 dias, para o próximo dia 27 de novembro, essa temática do microbioma do solo mudou para o dia 19 de março de 2025, portanto, tivemos que fazer aqui um ligeiro ajuste, e o webinar que vamos ter no próximo dia 27, como vos digo, é dedicado ao Saramuco, e nós brevemente iremos enviar mais informações. Muito obrigada mais uma vez, Muito obrigada. Érica, muito obrigada a todos os que participaram, e vemo-nos no próximo dia 27. Muito obrigada.